Se você tiver um bom espaço para trabalhar com ele, aproveite. Frutas e hortaliças são uma das várias despesas rotineiras que se pode ter normalmente, se você puder reduzir ou, quem sabe, zerar. Esse gasto no mês ou em uma ou 2 semanas do mês, isso já pode se tornar uma fonte de geração de renda. Aqui eu demonstro na prática. Eu tenho hortaliças como rúcula, abóbora, cebolinha, coentro. Eu ainda tenho algumas frutas como morango, manga goiaba e uva. Use pequenas coisas como aproveitar um espaço disponível para economizar, ter mais dinheiro para investir e mudar o contexto atual.